No dia 1º de junho de 2026, uma das empresas mais importantes do mercado cripto fez algo que parecia impossível. A Strategy, empresa comandada por Michael Saylor, vendeu Bitcoin. À primeira vista não parecia grande coisa, foram apenas 32 Bitcoins. Uma quantia que à primeira vista parece insignificante para uma empresa que possui mais de 800 mil Bitcoins em sua reserva. Mas bastou essa informação aparecer nos documentos da companhia para que uma onda de pânico tomasse conta do mercado. E o motivo não era nem o tamanho da venda, era quem estava vendendo. E durante anos o Michael Saylor construiu sua reputação repetindo uma única ideia: Bitcoin não se vende, Bitcoin só se compra. A Strategy transformou a compra de Bitcoins em sua principal estratégia de negócio, acumulando uma das maiores reservas corporativas do planeta. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Por trás dessa montanha de Bitcoins, existe uma estrutura financeira gigantesca baseada em emissões de ações, captações bilionárias e instrumentos criados especificamente para levantar ainda mais dinheiro e comprar ainda mais Bitcoins. Uma estratégia que gerou retornos extraordinários para a empresa, mas que também começou a levantar dúvidas sobre a sustentabilidade de longo prazo da companhia. E é justamente por isso que a venda de 32 Bitcoins chamou tanta atenção do mercado, porque ela levantou uma pergunta que ninguém queria fazer. Se o Michael Saylor finalmente vendeu uma pequena parte de suas reservas, ainda que por questões operacionais, isso representa apenas um evento isolado ou um sinal de que a maior aposta corporativa do Bitcoin está começando a ser testada? E para entender por que uma venda de só 32 Bitcoins gerou tanto burburinho assim no mercado, a gente precisa entender quem é Michael Saylor e como a Strategy chegou até aqui. Porque hoje o Saylor é conhecido como uma das figuras mais influentes no mercado cripto, mas nem sempre foi assim. O fato é que a empresa que ele fundou em 89, chamada de MicroStrategy, surgiu muito antes da criação do Bitcoin. E o negócio dele era desenvolver software de análise de dados e inteligência empresarial para grandes companhias. E durante décadas, a empresa dele competiu em um mercado dominado por gigantes da tecnologia e conseguiu se manter relativamente estável, baseada na venda de soluções corporativas. Só que tudo mudou em 2020, porque naquele momento o mundo enfrentava as consequências econômicas da economia. Os bancos centrais imprimiam e injetavam trilhões de dólares na economia e as empresas discutiam como elas poderiam escapar e se proteger dessa expansão econômica, desse aumento da base monetária. Foi exatamente nesse cenário que o Saylor anunciou uma decisão que parecia extremamente radical para uma empresa de software. E em agosto de 2020, a MicroStrategy comprou seus primeiros Bitcoins e declarou que a criptomoeda iria fazer parte da sua estratégia de tesouraria. E a justificativa do Saylor foi simples. Ele percebeu que manter o dinheiro em caixa seria perder poder de compra ao longo prazo, perder o poder de compra da companhia ao longo do tempo. E ele argumentou que, por outro lado, o Bitcoin representava uma reserva de valor maior até mesmo do que o dólar. O mercado observou a movimentação com curiosidade, mas o que começou com uma compra relativamente pequena, logo se demonstrou ser algo muito maior. Nos meses seguintes, a empresa continuou aumentando suas posições, depois vieram novas compras e depois compras cada vez maiores. E conforme o preço do Bitcoin subia, a estratégia parecia cada vez mais brilhante. Só que havia um detalhe importante: a empresa não estava comprando Bitcoin apenas com recurso próprio. Para acelerar o processo, a Strategy começou a utilizar instrumentos financeiros que permitiam eles captar dinheiro para realizar a aquisição de mais Bitcoin. A companhia começou a emitir ações, a realizar ofertas de mercado e captar recursos por meio de títulos conversíveis, aumentando cada vez mais, aumentando progressivamente a sua exposição ao Bitcoin. Na prática, uma engrenagem começou a ser criada. Quando o preço do Bitcoin subia, as ações da companhia subiam. Com a valorização da empresa e a valorização das ações, ficava ainda mais fácil de captar dinheiro. E com mais dinheiro novo, ele comprava mais Bitcoins. E com cada vez mais Bitcoins no balanço, cada vez mais as pessoas passavam a se interessar pelas ações da companhia. E foi essa dinâmica que transformou a Strategy em uma empresa completamente diferente daquela de antes de 2020, de antes da pandemia. E ao longo dos anos, a identidade corporativa da empresa começou a mudar. A empresa deixou de ser apenas uma desenvolvedora de software e passou a se tornar um veículo de exposição a quem queria se expor ao Bitcoin. E a própria empresa começou a divulgar isso publicamente e se orgulhar de ser uma das maiores detentoras corporativas de Bitcoin do mundo. E os números nos ajudam a entender a dimensão dessa transformação. E em maio de 2026, a Strategy informou que possuía mais de 818 mil Bitcoins sob custódia. Isso representa uma parcela relevante de todas as moedas em circulação e coloca a empresa em uma posição única dentro do mercado global de ativos digitais. Ao mesmo tempo, Michael Saylor se tornou o principal defensor público dessa estratégia. E em entrevistas, palestras e eventos, ele passou a defender o Bitcoin não apenas como um investimento, mas como um ativo capaz de redefinir a forma como empresas armazenam riquezas. E sua
mensagem era direta: acumular Bitcoin era uma estratégia racional para quem pensava no longo prazo. Mas conforme a posição da Strategy crescia, também cresciam as dúvidas. Alguns analistas começaram a questionar até que ponto o modelo dependia da valorização do Bitcoin para continuar funcionando. Outros apontavam que a utilização frequente de dívida e a emissão de ações aumentava a complexidade e os riscos da operação. E o debate deixou de ser apenas sobre Bitcoins e passou a ser sobre a própria sustentabilidade do modelo criado por Saylor. E foi exatamente nesse ambiente que a venda dos 32 Bitcoins aconteceu. Porque para entender o que o mercado enxergou naquele movimento, não basta a gente olhar só para as moedas que foram vendidas. É preciso a gente olhar para toda a máquina financeira construída ao redor delas. E quando a Strategy anunciou a venda dos 32 Bitcoins, a reação de muita gente foi de espanto. Mas quando os números foram analisados com mais calma, ficou claro que aquela venda não tinha relevância financeira por si só. Mas então por que o assunto ganhou tanta atenção? Simplesmente porque o mercado não estava olhando para os 32 Bitcoins. O que o mercado estava olhando é para a possibilidade de existir mais vendas futuras. E para a gente entender esse receio, a gente precisa analisar como a Strategy funciona atualmente. E o fato é que desde 2020, a empresa começou a utilizar de diferentes mecanismos para levantar capital e aumentar sua posição em Bitcoins. Ao longo dos anos, foram utilizadas emissões de ações, títulos conversíveis e outras estruturas financeiras que permitiram captar bilhões de dólares junto aos investidores. E o raciocínio por trás dessa estratégia é relativamente simples. Se o Bitcoin continuar se valorizando a longo prazo, cada nova compra aumenta o capital da companhia. Com uma reserva cada vez maior, a empresa se torna ainda mais interessante para investidores interessados em exposição ao Bitcoin. E isso facilita novas captações, que por sua vez facilita novas compras. E durante os ciclos de alta, esse modelo mostra ser bastante eficiente, e os números mostram isso. E segundo o estudo acadêmico Ponzi or Pioneer, o desempenho da Strategy após a adoção da estratégia focada em Bitcoin foi dramaticamente superior ao do período anterior. A companhia passou de uma empresa com crescimento modesto para uma das ações mais rentáveis do mercado americano durante esse intervalo. E é justamente por isso que o Saylor possui tantos defensores. Para os seus apoiadores, a empresa simplesmente encontrou uma maneira de transformar mercados de capitais tradicionais em uma ferramenta para acumular um ativo escasso. E sob essa visão, sob esse ponto de vista, a Strategy não é só uma empresa comprando Bitcoin. Ela seria uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e o universo das criptomoedas. Mas também existe o outro lado da discussão, porque os críticos argumentam que o modelo depende fortemente de algumas condições continuarem funcionando ao mesmo tempo. Primeiro, o mercado precisa continuar disposto a financiar a empresa, e segundo, os investidores precisam continuar enxergando valor nas ações da companhia. E terceiro, o Bitcoin não pode passar por um período grande de desvalorização, porque isso pode comprometer a confiança dos participantes desse sistema. E é exatamente nesse ponto que surgem as comparações mais polêmicas. E alguns analistas chegaram até a afirmar que a estrutura da empresa lembra muito aqueles modelos que são sustentados por um fluxo contínuo de capital novo, as famosas pirâmides. Mas calma, que o próprio artigo deixa claro que a Strategy não se enquadra num esquema regulatório considerado como um esquema de pirâmide, mas reconhece que parte dos críticos utiliza essa comparação por causa da dependência de novas captações e da valorização contínua do Bitcoin. Outro ponto frequentemente mencionado é o fato da saída, porque você comprar Bitcoins é uma coisa, mas o que aconteceria se em algum momento uma empresa considerada tão grande precisasse vender uma parcela significante dos seus Bitcoins para manter suas reservas? E é justamente por isso que muitos investidores de criptomoeda, muitos investidores de Bitcoin acompanham cada passo que a Strategy faz no mercado. E foi nesse contexto que a venda dos 32 Bitcoins ganhou tanta importância, porque ela quebrou uma narrativa que vinha sendo construída há muitos anos. E durante muito tempo, o mercado se acostumou com a ideia de que a Strategy simplesmente existia só para comprar Bitcoin e acumular Bitcoin. E quando uma venda dessa acontece, mesmo que seja pequena, ela serve como um lembrete de que nenhuma empresa opera completamente isolada financeiramente do mundo real. Contas precisam ser pagas, compromissos financeiros precisam ser honrados, estruturas corporativas precisam manter liquidez. E isso significa que em determinadas situações, vender ativos pode se tornar uma opção legítima de gestão. Isso independente das convicções de longo prazo que se tem sobre o Bitcoin. Ao mesmo tempo, é importante separar fatos de especulação. Até o momento, os documentos e comunicados da empresa não indicam qualquer abandono da estratégia de acumulação de Bitcoin. Pelo contrário, a Strategy continua se apresentando como uma companhia focada na expansão de sua reserva estratégica e segue defendendo publicamente sua visão de longo prazo para o ativo. É justamente isso que torna a situação tão interessante. De um lado, existe uma empresa que continua apostando bilhões de dólares em Bitcoin. Do outro, existe um mercado tentando descobrir onde está o limite dessa aposta. E talvez essa seja a verdadeira história por trás dos 32 Bitcoins. Não uma história sobre venda, mas uma história sobre confiança.
confiança de investidores, confiança no modelo financeiro criado por Saylor e, principalmente, confiança de que o Bitcoin continuará sendo capaz de sustentar uma das estratégias corporativas mais ousadas já vistas no mercado financeiro moderno. No fim das contas, a venda dos 32 Bitcoins não mudou a posição da Strategy no mercado. A empresa continua sendo uma das maiores detentoras corporativas de Bitcoin do planeta e o Michael Saylor continua defendendo publicamente a mesma tese que o transformou em uma das figuras mais influentes do universo cripto. E a companhia continua apostando que o Bitcoin será um dos ativos mais importantes das próximas décadas, mas a venda fez algo ainda mais importante. Ela expôs uma realidade que muitas vezes fica escondida por trás das manchetes e dos ciclos de alta, que é o seguinte: nenhuma estratégia financeira é indestrutível, nem mesmo uma construída sobre um ativo que seus adeptos consideram como revolucionário. E a história da Strategy nunca foi apenas sobre o Bitcoin, ela sempre foi sobre alavancagem, sobre captação de recursos e sobre confiança de investidores, sobre a capacidade de transformar essa confiança em combustível para alcançar níveis cada vez mais altos. E não dá para negar que nos últimos anos esse modelo conseguiu trazer resultados extraordinários. A valorização das ações superou amplamente seu desempenho histórico anterior à adoção do Bitcoin. A companhia se transformou em um dos casos mais estudados do mercado financeiro moderno, justamente porque ninguém havia tentado executar algo semelhante nessa escala. Mas toda estratégia inovadora passa por um momento em que precisa provar sua resistência. E talvez seja exatamente esse estágio que a Strategy se encontra nesse momento, porque o verdadeiro teste nunca acontece durante os períodos de ciclos de alta e de alta euforia do mercado. O verdadeiro teste acontece quando o mercado desacelera, quando o preço dos ativos caem, quando o acesso a capital fica mais difícil, quando investidores começam a questionar aquilo que antes parecia óbvio. É nesse momento que as estruturas mais robustas se diferenciam das estruturas mais frágeis. E é justamente por isso que tanta gente está observando cada passo da empresa, não pela venda dos 32 Bitcoins, mas porque eles podem representar a mudança da percepção, uma mudança de narrativa. E os mercados costumam reagir muito mais rápido às narrativas do que aos números. E o que acontecerá a partir daqui, ninguém sabe. Os críticos acreditam que a dependência de novas captações e a enorme exposição ao Bitcoin podem criar vulnerabilidades caso o mercado enfrente um período prolongado de baixa. Já os defensores enxergam exatamente o oposto. Acreditam que a Strategy está construindo uma posição histórica e um ativo que ainda estaria nos estágios iniciais de adoção global. As duas visões coexistem nesse momento, e talvez essa seja a principal conclusão dessa história. A venda dos 32 Bitcoins não respondeu às dúvidas do mercado, ela criou novas dúvidas. A pergunta deixou de ser se Michael Saylor acredita no Bitcoin, isso já está claro há anos. A pergunta agora é outra. O modelo que ele construiu será lembrado como uma das maiores inovações financeiras da era digital ou como uma experiência que funcionou enquanto as condições eram favoráveis? A resposta provavelmente não será dada por analistas, influenciadores ou comentaristas. Ela será dada pelo próprio mercado nos próximos anos. E até lá, cada movimento da Strategy continuará sendo observado como um possível sinal do que pode acontecer não apenas com a empresa, mas com uma parte importante da história do Bitcoin. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa estratégia do Saylor. Você acha que realmente é um esquema Ponzi ou é uma estratégia legítima? Vamos comentar aqui nos comentários. Deixa aí nos comentários e bora ter essa discussão. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos se você gostou desse vídeo, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhão para fazer. Então já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos e dá uma força aqui pro canal. E é nóis. Valeu e até o próximo vídeo.